Você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Papo com Reginaldo Leme. Hoje a gente vai falar sobre Stock Car. O campeonato está completando 45 temporadas e a gente tem muito assunto para conversar com vocês aqui, detalhes interessantes que o Regi vai trazer para a gente, das novidades e de muita coisa ainda que vai acontecer pela frente, novo carro chegando, enfim, detalhes exclusivos aí para você. Lembrando sempre, esse podcast tem o apoio do lubrificante Petronas Cintium. A performance dos carros de Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Cintium. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, amigos da Petronas? Legal, Regi. Olha, a Petronas presente também na Stock esse ano, né, com o patrocínio ao Átila Abreu e nos dando a oportunidade aqui de conversar sobre esse assunto, que é um assunto interessante que você mesmo acompanha desde 1979, desde a primeira temporada da Stock e agora 45 campeonatos aí já disputados com uma final prevista para Interlagos das mais emocionantes. Mas eu já quero pensar no futuro, porque eu acho que o grande lance no momento, que tem sido mais falado na imprensa e até entre os pilotos, chefes de equipe, é o carro novo. Você viu esse carro novo? Você já foi testemunha do que está acontecendo? Quais são as novidades que você tem para contar para a gente? Eu vi o que todo mundo viu, né, quando a ArcelorMittal apresentou no Velocitar a estrutura, né, a estrutura metálica em aço da ArcelorMittal. Mas eu sei bastante, vejo bastante o formato que o João Bosco da ArcelorMittal me manda. Sei que vai ser um carro muito bonito. O Lincoln é o CEO, né, da Stock Car. O CEO é o Giulianelli, o Lincoln é o dono. Uhum. Né? E eles estão entusiasmadíssimos porque estão conseguindo fazer um carro muito, muito bonito. E você sabe, né? Hoje pesa 1.400 quilos, vai pesar 1.100. Sim. Né? Com um motor super moderno, embora de 4 cilindros, usando etanol, né? Seguindo aí o caminho que desde a Fórmula 1 se segue no automobilismo, buscando um combustível não fóssil. Então é algo que promete um carro mais veloz, mais fácil de dirigir. E se der certo o plano do Lincoln e do Giulianelli, mais barato para cada equipe poder, inclusive, cobrar menos do piloto que vai correr por ela. Se eles vão cobrar menos, eu não sei, mas vai abrir esse caminho. É um desafio, mas é bem interessante, né? Hoje a Stock Car, aí, como curiosidade, tem um valor de temporada de mais ou menos 3,5 milhões de reais. Então, realmente, o que eles conseguirem reduzir disso aí, com uma manutenção mais simples, que é a promessa para esse novo carro, sem dúvida alguma, vai ajudar bastante. Regi, motor, você falou um 4 cilindros, mas com potência equivalente ao que a gente tem hoje. 500 cavalos, 500 cavalos. Deve ser mantido o botão de ultrapassagem, até onde eu sei, e aí não sei para quanto vai, né? Deve ir para 550, uma coisa assim. São quase 2 quilos por cavalo, né? Uma equação potência e peso realmente muito impressionante. O que você sabe do uso de asa móvel? Isso também foi conversado, né? Isso me surpreendeu. Eu não achava que eles estavam pensando nisso. Até recentemente, em umas reuniões que eles tiveram, e optaram pelo uso da asa móvel. Eu, na Fórmula 1, por exemplo, sou muito contra a asa móvel. Né? Torna-se um negócio fora do... negócio... Artificial demais, Uma ultrapassagem improvável, ela vira uma ultrapassagem que é uma questão de tempo. Né? Não gosto. Mas eu acho que em carro de turismo, por exemplo, a Stock Car, eu sou muito otimista em relação às novidades. Eu acho que aí pode funcionar, sabe? A Stock é muito equilibrada, a gente vê nas ultrapassagens muito toque, quem sabe com a asa móvel existam menos toques, menos carros saindo fora da pista, fora da corrida.
Eu gosto. E eu acho que tem também, né, Regi, circuitos e circuitos. A Stock Car é uma categoria que, se você parar para pensar, nem precisaria de uma asa móvel, né? Ela já tem grandes ultrapassagens. Você pega a Goiânia, aquele retão, espetacular. Mas aí você vai para o Velocitar, por exemplo, que é mais travado, talvez isso dê uma movimentada na corrida. Além do que, e aí aqui é opinião, tá, gente? Isso não é informação. Pode até haver um controle no número de usos, sei lá, de utilizações. Vamos colocar aqui que cada piloto possa usar a asa móvel 3 vezes na corrida. É uma ideia. Né? Seria bem interessante também. O que você falou, limitaria um pouco essa questão de deixar artificial. Artificialidade aí das ultrapassagens. E criaria um elemento novo interessante para a corrida, né? Agora, esse projeto todo está com o Enzo Bortoleto, que é o filho do Lincoln Oliveira e também responsável por boa parte da parte técnica hoje da Stock, né? Eles criaram a Audastec, né? Ele é o CEO da Audastec, que tem a colaboração do José Carlos Abalone, um engenheiro que já esteve até na Fórmula 1, na época da Jordan, do Rubinho, e o Fábio Birolini. Parece que eles fizeram um trabalho muito bom. O interessante é que a ArcelorMittal começou essa história com o IPT, né? E ele estava até desenvolvendo um chassi com IPT, até que um dia, no Velocitar, por coincidência, assim, terminada a corrida, nós estávamos ali batendo um papo, e eu sabia, pela proximidade que eu tenho do Felipe Giafone e do Lincoln e do Giulianelli, eu sabia que os dois estavam prevendo um carro que não tinha nada a ver com a empresa do Zeca Giafone e do Felipe e do Zequinha, né? Esqueci o nome. A JL. E esse negócio com IPT tinha a ver com eles. Então, o diretor de marketing e negócios da ArcelorMittal, o João Bosco, ele estava me contando isso. Falei, João, espera um pouquinho, cara, deixa eu chamar, isso era fim de corrida, né, os camarotes, o Lincoln estava num outro camarote, deixa eu chamar o Lincoln aqui e o Giulianelli, porque eu acho que existem planos diferentes aí. E aí você pode estar num negócio que não é o que eles vão aprovar. Uhum. E aí veio o Lincoln, veio o Giulianelli, os dois contaram tudo para ele. O João Bosco até hoje me fala, você me livrou de uma. Porque aí eles se juntaram todos. Sim. Aí teve um monte de negociação. Senai está participando. Senai participando. Até então a JL fora. E aí eles se juntaram todos. E o Lincoln foi meio que caindo na real. O Lincoln é um idealista, né? Uhum. Ele, na cabeça dele, por exemplo, esse carro estaria correndo em 2024, né? Sim, sim. E o Giulianelli que segura um pouco esse idealismo do Lincoln. E aí, nessa coisa toda, nessa conversa toda, acabaram que eles compraram a estrutura da JL, né? Então, Zeca Giafone, com a tradição toda Expertise. Que tem, e Felipe e Zequinha estão dentro do negócio. Eu acho muito mais confiável, eu acho que vai ser um carro espetacular. Ele está recebendo o nome de Audace SNG01, esse projeto. Você sabe de onde vem SNG? Eu não, boa pergunta, Regi. Legal, podemos perguntar lá para o Enzo também. Mas, de qualquer forma, é um carro espetacular e que traz muito de tecnologia, né? Que eles querem também, com telemetria, com câmeras on-board, com muita coisa que possa contribuir ainda mais para o desempenho, né? Porque quando você tem toda essa tecnologia voltando ali para o box, você consegue evoluir ainda mais os acertos, enfim, a pilotagem de cada um. Mas a gente está falando aqui de vários nomes, falamos do Lincoln, falamos do Giulianelli, e eu queria te ouvir melhor, Regi, porque eu sei que você conhece essas pessoas muito bem, você foi muito próxima delas em diversas fases da carreira deles. A gente sabe o Giulianelli com passagens por diversas companhias, diversas empresas. Então, explica para a gente o que é essa nova gestão da Stock Car e para quem eventualmente não conheça, quem são essas pessoas? Bom,
O Julianelli foi contratado pelo Lincoln depois que o Lincoln comprou da Time for Fun, comprou a Stock Car. Olha que coisa interessante. Um dia o Lincoln me chama para um jantar, só eu e ele, e ficamos ali conversando, falando sobre tudo, sobre automobilismo e tal, e em 3 minutos de conversa ele estava dizendo para mim, eu estou querendo comprar a Stock Car. Fiquei assim, pô, mais um louco que Até porque ela não estava à venda, né? Jogar dinheiro fora, tudo. Ela não estava à venda, mas eu sei que o Fernando Altério, porque ele não é um cara do automobilismo, né? Ele adquiriu a Stock Car e eu tinha certeza que ele, tipo assim, para se ver livre disso, né? Porque o negócio dele é shows, outros tipos de entretenimento, ele toparia qualquer coisa. Mas qualquer coisa não, ele toparia uma vez. Conversar. Aí eu falei para o Lincoln assim, eu não querendo desanimar de jeito nenhum, né? Vamos embora, vamos em frente e tal. E ele até falou, olha, eu estou pensando em você como um dos executivos e tal. Eu falei, não, pera aí um pouquinho. Mais tarde, sim, agora ainda tenho minha carreira. E aí, sem querer desanimar, eu falei para o Lincoln o seguinte, cara, mantém isso em segredo, olha que frase, mantém isso em segredo, porque se o Fernando Altério quiser, ele vai botar o preço em 50 milhões de reais. Frase do Lincoln, se for 50 milhões eu compro amanhã. Estava afim mesmo. Estava afim mesmo. No final, a gente não sabe direito quanto ele pagou, mas foi menos que isso. E aí ele criou essa estrutura, ele ficou escolhendo um CEO e aí a gente jantava toda semana. E ele falou do nome do Fernando Julianelli. Meio que o intuito não era de afastar o Carlos Coll, mas deixar o Coll com uma outra função e tal. No final, o Coll acabou se desligando da Stock Car para fazer a Copa Truck, né? E recriou a Copa Truck, tornou ela importante de novo e tal. Mas aí surgiu o nome do Julianelli, eu falei, cara, acho que você matou em cima, porque o cara foi publicitário, né? Ele foi piloto, foi promotor, sócio de equipe, exatamente. Então ele teve em todas as áreas da Stock Car e do lado publicitário dele, que é muito importante, porque você na hora de buscar um patrocinador para a categoria, isso influi demais. E olha a primeira atitude do Julianelli. A Stock Car era da Globo, Globo Sport TV. Eu tinha ido, não tinha ido ainda, não tinha nem recebido o convite. Eu estava com o meu canal do YouTube, aí o Julianelli, olha só a penetração que tem esse sujeito. Ele pegou o avião, foi para o Rio, pegou lá uma pessoa relacionada ao comercial, e que era velha amiga dele, e disse o seguinte, vocês querem mesmo fazer a final da Stock Car? Olha que era uma final com 11 pilotos disputando o título, uma final em Interlagos. Bom, resultado, ele voltou de lá com os direitos da Stock Car por 5 anos, inclusive a final. No ano que ainda estava sob contrato da Globo. Você vê que não era uma coisa que a Globo estava muito afim de fazer mesmo, o automobilismo. Pouco depois ela tirou o pé da Fórmula 1 e tudo. Aí, antes disso, claro, o Julianelli tinha batido na porta da Band. Aí, quando fechou o negócio, aí a Band me ligou e me contratou para fazer Stock Car. Nem se falava em Fórmula 1 ainda, porque estava sob contrato e negociação com a Globo. Isso, nem existia essa possibilidade. E no final acabou vindo essa possibilidade, porque todos os acordos com a Globo não deram em nada, e aí a Liberty
por que é tão importante para a Liberty ter a Fórmula 1 no Brasil em um canal aberto, de preferência mostrando todas as corridas, coisa que a Globo já não podia fazer. É fácil entender. A Globo tem uma grade muito mais rica, né? Uma grade que, assim, para botar uma Stock Car lá, ela está deslocando alguma coisa fora. Por isso que muita gente criticava, mas é isso. Terminou a Fórmula 1, terminou o pódio, tchau. Hoje em dia na Band a gente tem as entrevistas coletivas, tem tudo isso, tal, mas é questão de grade mesmo. A Band tinha essa disponibilidade. Então o Giulianelli veio, a gente acertou o contrato, não tem nada a ver com o Giulianelli o contrato, é com a Band. Mas viemos comemorar, confraternizar e tal, e de repente a Stock Car, que era o produto nacional mais importante da Globo, do esporte, passou a ser da Band. E por 5 anos, né? E agora parece uma coisa ok, né? Realmente saiu lá da Globo onde não tinha espaço para a Band. Mas nós que frequentamos o paddock durante muito tempo, podemos garantir que quando você falava da Stock Car sair da Globo, a reação das pessoas no paddock era: vai acabar a Stock Car. Se sair da Globo, acaba. Isso aqui só existe por causa da Globo. Então, havia um medo muito grande que o Giulianelli e o Lincoln já entendiam que não fazia tanto sentido, porque já não estava na Globo. É isso, ela estava lá, mas enfim, colocada num momento que não era o ideal. Num outro patamar. Num outro patamar. E o Giulianelli foi genial, porque ele conseguiu levar os direitos para a Band, TV aberta, e manteve o Sport TV, porque para o Sport TV a Stock Car é muito importante. Então, ele conseguiu fazer esse jogo com as duas empresas e foi, de fato, fantástico. E você viu ele fazer coisas fantásticas, né, Regi? A Corrida do Galeão, você teve lá, como é que foi? A criatividade do Giulianelli não tem limite, né? Exatamente por ter participado de todas essas... ele como cliente, como piloto, como patrocinador, como publicitário que ele é, e na época, inclusive, ele chegou a ser diretor de marketing da Mitsubishi, que levou a Mitsubishi a participar da Stock Car durante um tempo, né? Então ele pensou, essa do Galeão, ele pensou junto com o Cacá Bueno. O Cacá era muito importante, uma corrida no Rio, ele é carioca, e não tem pista, né? Uhum. Simplesmente não tem infelizmente. Pista. E aí pensou-se no Galeão, parecia uma coisa inviável, eles conseguiram, viabilizou, foi muito legal a corrida, foi muito legal, montaram um círculo lá dentro espetacular, inclusive a chegada era muito bacana, porque você chegava no aeroporto como se fosse um passageiro, e tinha as vans para levar os torcedores, e levar jornalistas e tudo. Curioso, até uma curiosidade paralela. Eu tinha tanta vontade de fazer essa corrida, eu, Sérgio Maurício, não, que a gente passou a madrugada, tinha uma corrida de madrugada da Fórmula 1, que eu não me lembro qual é. Da Austrália? Na Austrália. Então, passamos a madrugada, o negócio terminou, nosso trabalho terminou tipo 5 horas da manhã, nós tínhamos marcado um voo das 6h30, fomos direto para Congonhas, e descemos em Santos Dumont direto. Eu, até para facilitar, eu fiquei naquele hotel no Santos Dumont, que aliás eu aconselho para todo mundo, e de lá um carro me pegou e levou para a pista. E depois da pista, ainda lá na festa de todo mundo, ainda tomando sua cervejinha, tá? E depois ainda fui jantar com o Giulianelli e a equipe da Stock Car. Que pique, Regi. É bom para mostrar, né, aqueles caras que falam, esse velhinho aí, né? Mas, além disso, voltar a correr em Buenos Aires, né? Que já fazia algum tempo, um bom tempo, né, que não se corria de Stock Car lá. Atrair pilotos argentinos, tem o Matias Rossi, que é um vencedor, mas vieram outros, né? Outros participaram aqui, até participando de uma corrida ou outra, mas com destaque, e eu acho que esse é o futuro, né? Inclusive, como a própria Vicar criou também a STR, quer dizer, comprou a STR, né?
como é que chama? Turismo nacional? O turismo, não, o turismo nacional não. O turismo TCR. TCR, estou falando da TCR. Comprou a TCR porque ela engloba praticamente todos os países que têm automobilismo na América do Sul, e com isso eles têm certeza de que vão ter uma familiaridade com pilotos do Uruguai, por exemplo, né? E fazer a categoria ganhar mais participação internacional. Fora o que a gente tem de nível técnico dos pilotos, que muitos correram no exterior, né? Vamos falar disso daqui a pouco, mas antes eu quero que você me conte o que você sabe sobre Belo Horizonte. Vai rolar? Como é que está esse processo? Boa. Houve um acordo com o Sérgio Sete Câmara, que é pai do Serginho Sete Câmara, que corre na Fórmula E, né? Que já foi reserva na Fórmula 1, reserva da Red Bull. Da McLaren e da Red Bull. Então houve um acordo com o Sérgio Sete Câmara. O Sérgio é um cara que gosta muito de automobilismo, né? E ele, como um ótimo advogado, ele viu nisso uma forma de, primeiro, incentivar o automobilismo, voltar para BH, que é um negócio, um centro que gosta muito, né, de automobilismo, e ainda fazer disso um negócio lucrativo. Claro, ele chamou um sócio, que eu não sei o nome, e eles se candidataram e ganharam, quer dizer, ganharam o direito, a exclusividade por 5 anos, a partir de 2024, por 5 anos, de fazer a corrida. Agora, não quer dizer que ela estava viabilizada. Sim. Parece que agora deram um passo bem importante. O Sérgio é um cara de muita importância em Belo Horizonte, assim, muito conhecimento. Fatalmente ele vai conseguir com facilidade os patrocinadores necessários e vai voltar àquela velha pista, para quem não sabe, os mais novos não sabem, velha pista em torno do Mineirão, né? Mas não que vá ser um oval, que o Mineirão aí tem umas saídas, uns desvios e tudo. Eu não cheguei a pegar essas corridas, eu nunca estive numa lá, mas eu sei que elas foram muito importantes, né? É uma cidade muito vibrante e que legal que a gente tem essa possibilidade agora de ver a Stock Car por lá e voltando a acelerar na rua também, né? Algo que a Stock Car sempre fez e que encanta muito o público. Regi, tem uma frase aqui, a gente até colocou na pauta aqui, do Julianelli, que ele copia do Bernie Eccleston e que é muito boa, que ele diz que o automobilismo é um grande negócio que de vez em quando para fazer corridas. Acho que foi exatamente isso que ele trouxe para a Stock, né? Essa visão empresarial, tanto que hoje a gente tem 200 marcas envolvidas e 1,5 bilhão de reais em retorno de mídia, maior retorno da história a Stock Car teve nos últimos anos, um crescimento espetacular. Esse foi o grande salto. Isso não quer dizer desprezo ao esporte de jeito nenhum, mas foi um grande salto para viabilizar e tornar lucrativo. Aliás, falar em lucrativo, onde o Lincoln põe a mão, é um negócio impressionante. A coisa vira... Para todo mundo, né? Para todo mundo. É o Midas, né? Onde ele põe a mão, vira ouro. Mas aí, o que aconteceu com isso? A Stock Car, independentemente da competitividade na pista, que sempre existiu, ela virou uma grande plataforma de negócios. Eles fazem questão, aqueles camarotes lá em cima, os patrocinadores de categorias ou de pilotos compram e ainda lá sai muito negócio feito em Interlagos ou numa outra pista. Acontece muito negócio. A Fórmula 1 fez isso durante muito tempo, né? E faz, provavelmente. Claro que faz. E convida um patrocinador importante e leva, qualquer parte do mundo, leva 30, 40 pessoas, né? Então, virou uma plataforma de negócios que atraiu todo mundo. Engrandeceu o valor também dos patrocínios que já existiram e atraiu novos. É muito importante. Empresas cada vez mais importantes e mais relevantes. Você está curtindo aqui com a gente o grande papo com Reginaldo Leme, que tem o oferecimento do lubrificante Petronas Cintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia
para você. Regi, vamos falar de pista um pouco aqui? A gente falou muito de bastidores, de como é que a Stock Car chegou nesse momento, do novo carro, parte técnica. E na pista, eu acho que a Stock Car tem como grande trunfo o fato de contar com ídolos nacionais e alguns pilotos de carreira internacional. Que nomes que você destaca aí desse grid que ajudam nesse crescimento? Bom, nós temos os pilotos que representaram o Brasil na Fórmula 1, inclusive 2 vencedores, cada um com 11 vitórias, né? Que é o Rubinho Barrichello e o Felipe Massa. O Rubinho é um bicampeão da Stock Car. O Felipe Massa, que entrou bem depois, ele veio se adaptando, sofreu bastante, andava lá atrás, como está acontecendo com o Tony Kanaan, mas pode esperar que ele vai se encontrar. E o Felipe, nos últimos tempos, vem falando para mim assim, olha, eu estou me sentindo cada vez mais à vontade, cada vez mais à vontade. Ganhou a corrida. Ganhou uma corrida 2, primeira vitória. Nossa, comemorou como se fosse uma vitória de Fórmula 1. Mas, além deles, a gente, além do Rubinho e do Felipe, a gente tem Nelson Piquet e Ricardo Zonta, que passaram pela Fórmula 1. Já tivemos, está fora nesse momento, Antônio Pisonia. Sim. Né? Algum mais que foi da Fórmula 1? Christian Fittipaldi. Muitos, né? Christian Fittipaldi, os antigos, né? Chico Serra, Ingo Hoffmann, que ajudaram a construir essa história toda. Claro. Não foi da Fórmula 1, mas Paulo Gomes, enfim. É verdade. Muita gente importante. E, além deles, o Tony Kanaan é um vencedor das 500 milhas, só isso, né? Aqui no Brasil, eles se juntaram, quando entraram na Stock, eles se juntaram a nomes consagrados como Cacá Bueno, Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Átila Abreu, Alan Kodair, Marcos Gomes, Gabriel Casagrande, Felipe Fraga. Eu estou citando aí... por cima, porque tem injustiça com alguns. Porque com 30 carros no grid? 30 carros no grid, eu vou dizer o seguinte, eu digo sempre o seguinte, como categoria de turismo, né, de carros de turismo, a Stock Car é disparada no mundo, como a que tem o maior nível de talento entre os pilotos. Eu acho que esse grid de 32, 33, já chegou a 34 carros, eu vou separar isso, para ser bonzinho com as outras categorias, vou separar 20 pilotos, 20 primeiros pilotos da Stock Car que correriam em qualquer categoria de carros de turismo no mundo. E você vê que tem alguns que fazem isso, né? O Chico, o filho do Chico. O Daniel Serra, hoje, eu estava conversando com o Chico até um dia desse, o Daniel é um cara, ele corre pela Ferrari no campeonato, como é que chama? No WEC, no FIA WEC, ganhou Le Mans na categoria dele também. E ele é um cara que a Ferrari faz questão que ele teste os carros, teste as novidades dos carros. Às vezes até nem na Europa, nos Estados Unidos, tem outros pilotos que representam a Ferrari, porque essas corridas sempre são com mais de um participante por carro, mas elas querem o Daniel Serra. Outra coisa que eu estava entrevistando recentemente, eu acho que foi o Gabriel Casagrande, hein? Que é um candidato mais sério aí a ganhar o bicampeonato. O Daniel já é tricampeão da Stock. Acho que foi o Casagrande que me disse o seguinte, estava falando da qualidade de todos eles, e ele falou, e o Daniel, que hoje, para mim, é o melhor piloto do Brasil. Caramba. Entendeu? Uma coisa que... Um adversário reconhecer assim... É muito interessante. E esse é o nível da Stock Car. Tanto que ela tem repercussão internacional, né? A revista Autosport inglesa dá todas as corridas. Se tem notícias especiais assim, ela destaca, como foi o primeiro título do Rubinho, né? Primeira vitória do Massa desde 2008? Desde 2008, a primeira vitória do Massa, em 2008 na Fórmula 1. Aquela corrida, sim. Que ele ganhou no Brasil, mas não levou o título. Aliás, está brigando por isso. Eu ia falar, não levou por enquanto. Vamos ver o que dá aí essa história toda. Mas, de qualquer forma, é uma categoria impressionante.
cerca de 25 pilotos no mesmo segundo, né, Regi? É um negócio fora de série. Acho que assim. não tem em lugar nenhum do mundo. Não tem. Mesmo a NASCAR, que é super competitiva em oval, né, também tem esse volume de pilotos brigando lá na frente e com um número grande de pilotos ali dentro do mesmo segundo, mas é outra proposta, né? Aqui nos circuitos mistos, circuitos às vezes mais longos, e mesmo assim a Stock consegue excelentes disputas, né? E a gente tem essa turma toda com uma ativação muito forte, né? A Vicar promove visitação aos boxes, contato com os pilotos. Eu acho que isso também aproxima o público, ajuda a fazer o espetáculo crescer, né? É verdade. Isso aí. Muita gente vai a Interlagos assistir uma Stock Car, até porque não teve condições de ver a Fórmula 1, de ver o Grande Prêmio. Você vê, o Grande Prêmio lançou o primeiro lote de ingressos, acabou em um dia. Na hora. Né? Depois veio um segundo, terceiro, tá? Eu acho que em agosto já não tem lugar para ninguém. Então é uma realização. É aquela história do cara que ele tem condições de fazer isso, fazer aquilo, mas ele não tem condição de pagar um paddock que dá direito à visitação, que custa $5.000. Uhum. Né? Então ele vai, compra seu ingresso na Stock Car, os patrocinadores, aqueles que eu falei que a Vicar atraiu... Mais de 200. Mais de 200. Eles se espalham pelo autódromo com camarotes, não tem camarote para os 200, mas os principais ficam ali em cima do box. Eu estou citando Interlagos, mas em todos os autódromos é a mesma coisa. E esses caras, por exemplo, essa empresa, os convidados dessa empresa, eles vão visitar o box. Então o cara tem nisso uma realização assim, que quem sabe ele não tivesse pensado ainda, né? E passa a gostar de automobilismo, inclusive. Atrai um novo público. E falando em novo, a gente tem também, você citou os nomes fortes aí da categoria, a gente tem grandes promessas que crescem cada vez mais na Stock, né? Notadamente, esse ano tivemos vitória do Barrichello, por exemplo, filho do Rubens, mas é uma turma muito forte que está chegando aí e que confere ainda mais competitividade à categoria, né? O caso do Gianluca Petekoff, o Guilherme Salas. Guilherme Salas é um piloto excepcional, que já tem vitória, inclusive. O Felipe Batista, que tem vitória também. O Dudu Barrichello, que venceu esse ano. E o Bruno Batista, que era um garoto, aliás, era meu vizinho num condomínio em São Paulo. Era um molequinho São Paulino, como o pai dele, que chegou a ser diretor de futebol de São Paulo, o Adalberto, e que hoje corre de kart, passou a correr, de Porsche Cup, e era um moleque que só pensava em bola, em futebol. Eu vivia falando para ele, moleque, se chutar essa bola no meu carro e tal. eu brinco sempre com ele isso. E hoje é um vencedor na Stock Car. Ganhou, inclusive, em Cascavel também, né? Na última prova. Muito forte. Não, muito legal, Regi. São nomes que a gente quer ver crescendo cada vez mais aí no campeonato, que vão trazer ainda mais emoção para as disputas. Agora, para eventualmente quem se pergunta como é que se chega na Stock Car, né? Quais são os caminhos? A gente imagina que seja mais fácil fazer uma carreira nacional e tentar Stock, mas também tem quem venha do exterior. Como é que funciona isso? Quais são os caminhos que o piloto pode ter para sonhar, para chegar lá? Tiago, não existe uma receita, né? Uma receita fixa. Claro que o piloto internacional, o cara que já passou pela Fórmula 1, Fórmula Indy, e tem dinheiro para comprar uma vaga numa equipe, aliás, isso me lembra outra coisa da ideia do Lincoln. A ideia do Lincoln, quando adquiriu a Stock Car, era que todas as equipes viessem a ser economicamente zeradas para participar do negócio. Então não teria mais esse negócio de piloto pagar, não. Ela pagando o salário do piloto e tudo, e zeraria através de, por exemplo, pneus. Né? Quantos jogos de pneus usa, quanto custa no ano um jogo de pneus, uma fábrica, quantos pneus fornece durante um ano, ele abriu
uma rede de lojas chamada Stock Car, de autopeças e pneus e tudo. A ideia era fazer essa marca de pneu fornecer, quer dizer, estar nas lojas e com a venda disso, dinheiro direto para subsidiar os pneus da Stock Car. Ele queria diminuir a carga dos pilotos e das equipes. E está trabalhando por isso. Né? Foi só um parênteses aqui. Então, não existe receita. Mas, fora esses pilotos de categoria de experiência internacional, a gente... só agora a gente tem uma categoria de base, uma categoria de base de Fórmula, né, que é a Fórmula 4, que também é da Vicar, para tentar levar pilotos para, inicialmente, Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2, e quem sabe a Fórmula 1 na Europa. Mas ela tem o que era a Stock Light, virou a Stock Pro Series, a Stock Series, né? A Stock principal, a Stock Car, virou Stock Pro Series, e essa Stock Series, que era a Stock Light, tem nomes muito importantes. Por quê? Olha só o que acontece com o campeão da Stock Series. Ele ganha um prêmio de R$2,5 milhões de reais, que é o dinheiro suficiente para ele comprar uma vaga numa equipe média, de média para cima, na estoque principal. Que é o que a gente tanto fala da Fórmula 1 que falta. Está lá o Drogovic, foi campeão, não teve esse apoio. O Pourchaire agora foi campeão, o máximo que ele ganha é uma postagem no Instagram lá da Fórmula 2. Então, agora existe essa categoria de base do turismo, né? E que pode funcionar isso, pode ser muito legal, que incentivo. Aqui, só lembrando, a categoria de base trouxe nomes interessantes este ano, como Zezinho Mugiati. Eu conheci o Zezinho tomando café no hotel em Santa Cruz do Sul. Acelera, o moleque acelera. Acelera. Gabriel Robe, que já está lá há mais tempo, Pietro Rimbano também, Arthur Gama e Pipo Barrichello Bartz, que é sobrinho do Rubinho, né? Sim, sim. São alguns nomes aí que estão brigando para ter esse acesso para chegar a Stock Car e, sem dúvida alguma, serão muito bem-vindos, porque, como a gente falou, jovens talentos também contribuem bastante para a evolução do campeonato. Você está curtindo com a gente o grande papo com o Reginaldo Leme, que tem o apoio do lubrificante Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com o Petronas Cintium. Regi, queria te agradecer por essa aula aí de Stock Car mais uma vez, alguns temas muito bacanas que a gente abordou aqui. Teremos tempo de voltar ao assunto Stock outras vezes, Fórmula 1 também, mas por hoje a gente fica por aqui e te agradeço muito pela contribuição com a gente aqui. Valeu, obrigado mesmo. Eu que agradeço, Thiago, e mando um abraço para os amigos da Petronas, que é uma grande apoiadora do canal, grande apoiadora de praticamente tudo que eu faço. Valeu. É isso, meus amigos. Da minha parte também um grande abraço e até a próxima. Tchau!